Se o Senhor encontrar em ti um fruto, mesmo que pequeno, Ele o cultivará. Mas se houver só folhas, que o fogo da sua misericórdia queime em ti tudo o que é falso. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma exortação direta de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. A palavra grega que Jesus usa para falsos profetas é pseudoprofetai, literalmente profetas mentirosos, ou melhor dizendo, aqueles que têm a aparência de enviados por Deus, mas cuja essência trai o conteúdo de sua missão. Mas o que é um verdadeiro profeta? O profeta não é um adivinho, nem um mágico que prevê o futuro, mas alguém que sabe ler a história à luz do projeto de Deus. O profeta é aquele que aponta a direção quando a vida parece um labirinto de promessas não cumpridas. Lembremos de Abraão em Gênesis no capítulo 15, que diante da esterilidade de sua vida, clama: Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filhos. Aqui o termo hebraico para herdeiro é Yoresh, que significa aquele que terá posse, herança. Deus responde a Abraão com um gesto profético e visível. Faz com que ele contemple o céu estrelado e afirma: assim será a tua descendência. A palavra usada para descendência é zerá, que indica não apenas filhos carnais, mas toda uma posteridade espiritual. E então Deus passa, Ele mesmo como um forno fumegante, Tanur Assan, e tocha de fogo Lapid Esh, entre os animais divididos, segundo o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 17. Selando uma aliança unilateral. Deus se compromete sozinho com a fidelidade. Aqui Deus assume, por amor, o risco do fracasso humano. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira profecia é sempre uma proclamação da fidelidade de Deus, mesmo quando os homens falham. É isso que os verdadeiros profetas fazem. Eles recordam a fidelidade de Deus no meio da nossa infidelidade. Porém, Jesus nos adverte: nem todo aquele que fala em nome de Deus é de fato um profeta verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, existem muitos que usam o nome de Deus para proveito próprio, mas os frutos de suas obras logo os denunciam. O perigo do falso profeta, podemos dizer que é justamente sua camuflagem. Ele veste a pele de ovelha, mas traz dentro de si o coração de um lobo. Eles ostentam a bondade, ostentam a humildade e a pobreza, mas quem precisa ostentar tais virtudes, na verdade, não as possui. Aqui nós podemos fazer uma leitura espiritual. Quantas vezes também nós vestimos máscaras de aparências religiosas, tentando parecer virtuosos, quando na verdade nós estamos cheios de orgulho, cheios de vaidade e também de vaidade espiritual. O texto grego para frutos é karpoi. Jesus não diz que devemos julgar as pessoas pelas palavras que falam, mas pelos frutos concretos de suas vidas. O verdadeiro discernimento se dá observando a coerência entre palavra e vida, e poderia dizer, entre palavras e ações. E o que são os bons frutos? São aqueles que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Na linguagem grega, agape, cará, eirené, macrotemia e outros.
Estes são sinais claros de que alguém caminha com o Espírito de Deus. Os falsos profetas têm uma característica psicológica marcante. Eles não sabem rir de si mesmos. Eles não escutam de verdade. Eles têm terror, horror ao diálogo e odeiam ser questionados. Eles nos fazem sentir culpados o tempo todo, pois mantêm o controle através da manipulação emocional e religiosa. E então, o que fazer diante de tudo isso? É necessário fazer um exame de consciência sincero no final de cada dia, atravessando todas as folhas secas da nossa aparência para ver se ao menos há um fruto verdadeiro. Santo Agostinho, ecoando este evangelho, nos convida a uma vigilância humilde nessa frase que abrimos hoje essa homilia. Se o Senhor encontrar em ti um fruto, mesmo que pequeno, Ele o cultivará. Mas se só houver folhas, que o fogo da sua misericórdia queime em ti tudo o que é falso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, os profetas da antiga aliança, como Abrão, Moisés e os profetas de Israel, e em último João Batista, são figuras que preparam o povo para reconhecer Cristo como o definitivo cumprimento das promessas. Veja, os verdadeiros profetas de hoje continuam com essa missão: ajudar o povo de Deus a discernir entre a verdade do Evangelho e as falsas promessas do mundo. Nós vivemos numa sociedade que é opulenta e nunca saciada, onde falsas profecias nos cercam, prometendo felicidade nas aparências, no consumo, no sucesso superficial. Somos chamados a não cair nesta armadilha. Eu termino essa homilia de hoje com um convite simples e direto. Antes de apontar o dedo para os falsos profetas, sejamos honestos sobre os frutos da nossa própria vida. Que hoje, ao fazermos nosso exame de consciência, possamos perguntar: que frutos eu ofereci hoje a Deus e aos meus irmãos? Que o Senhor nos conceda a graça de sermos reconhecidos não por palavras bonitas, nem por aparência, mas pelos frutos verdadeiros de amor, justiça e misericórdia. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.